Muito bem, amigos e amigas, obrigado por acessar o nosso canal. É muito gratificante voltar aqui para refletir com você sobre a Bíblia. Esse é o último programa como pastor presidente da Igreja Batista em Vila Isabel. Estou me jubilando após 36 anos à frente da referida GREI. Igreja essa que me deu o privilégio de eleger-me na última assembleia como seu pastor emérito. Todavia, nossos vídeos continuarão toda semana aqui. O tema de nossa reflexão hoje é: seguir a Jesus é uma opção. Para tanto, usaremos o texto de Mateus, capítulo 22, versículos 1, 2, 3 e 10, na nova tradução da linguagem de hoje. Nas Escrituras, o casamento é tomado como símbolo de relacionamento entre Deus e os homens. Primeiramente, representado no Antigo Testamento pelo povo de Israel e no Novo Testamento pela sua igreja. O casamento é a união que demonstra nos propósitos divinos o ideal de vínculo duradouro, que dura até a morte de um dos cônjuges. Deus quer que o relacionamento entre ele e o homem tenha durabilidade. As bodas que seriam realizadas se referem a vários dias de festas, conforme o costume antigo. E por isso a palavra aparece no plural, festas, e não no singular. Espere até que termine a semana de festas do casamento. Gênesis capítulo 29, verso 27. Essa foi a resposta de Jacó ao seu sogro Labão, após um entrevero de um incidente ocorrido durante o casamento com a sua filha Leia. Havia muitas festas, principalmente se o casamento fosse de família nobre, como é o caso em questão, pois se tratava de casamento do filho de um rei. Era um casamento muito importante e diferente dos demais. Por quê? Porque era uma festa que seria pomposa. A festa estava pronta, o buffet de primeira linha, mas algo estapafúrdio aconteceu. Não apareceu nenhum convidado naquele casamento. O dono da festa, atônito, ordena aos empregados que saiam pelas ruas e vielas, convidando a qualquer um a quem encontrasse para o casamento. Essa parábola está registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versos 1 a 14. Parábola é um tipo de ensinamento que toma elementos da vida diária para formar uma ilustração. A história contada por uma parábola tem o objetivo de ilustrar uma lição que se quer que as pessoas entendam facilmente. E, para se entender bem uma parábola,
é preciso estar atento e não procurar tentar interpretar palavra por palavra, porque cada parábola tem sua aplicação, a conhecida moral da história, que nós chamamos aí, né? A parábola era didática, preferida por Jesus. Jesus gostava muito de parábolas. A parábola das bodas quer ensinar a preciosa lição de como Deus tem levado avante seu plano de salvar todas as pessoas e como ele tem estendido o convite da salvação a todos, sem distinção de privilégios, a quem quer que seja. Vejamos algumas lições práticas contidas nessa parábola, para que nossas vidas sejam abençoadas por Deus. Primeira lição: Deus pune a rejeição ao convite que estende ao homem. Outra vez, Jesus usou comparações para falar ao povo. Ele disse, Mateus 22:1, o reino do céu é como um rei que preparou uma festa de casamento para seu filho. Mateus 22, verso 2. Depois, mandou os empregados chamarem os convidados, mas eles não quiseram vir. Mateus 22, verso 3. A rejeição é exemplificada na parábola pelo descaso dos judeus, embora sendo os primeiros convidados para o banquete da salvação, eles não aceitaram. Hoje em dia, existem muitas pessoas que estão tratando o convite que lhes é estendido com o mesmo desdém, e essa atitude lhes custará um preço muito alto. Pagarão um preço terrível. A Bíblia apresenta de forma clara que a salvação é pela graça de Deus, mas não uma graça barata. Ela é preciosa o bastante para ser encarada pelo homem com seriedade. O reino de Deus exige uma resposta por parte do homem. Ou ele o aceita, ou ele o rejeita. Pois não há um meio termo. A decisão diante do reino de Deus tem que ser absolutamente positiva, de forma que não há volta. A pregação tem que desafiar o homem a essa decisão, sem a qual não há entrada no reino de Deus. Em segundo lugar, Deus não muda seus planos porque alguns o rejeitam. Então, o rei ordenou aos seus empregados o seguinte: agora vão pelas ruas e convidem todas as pessoas que vocês encontrarem. Mateus 22, verso 9. Então os empregados saíram pelas ruas e reuniram os que puderam encontrar, tanto bons como maus. E o salão de festas ficou cheio de gente. Mateus, capítulo 22, verso 10.
Os primeiros convidados, numa atitude de indiferença e hostilidade, não aceitaram participar das bodas e receberam a recompensa por isso. O casamento aconteceria mesmo com a rejeição deles. Outros convidados foram providenciados para a festa. Os outros eram exatamente os rejeitados e marginalizados, mas foram os que se alegraram naquela festa de casamento. Deus não muda seus planos, porque muitos, hoje em dia, os rejeitam. Deus não faz distinção de pessoas. Apenas Ele quer que entrem no seu reino de maneira correta, ou seja, através de Jesus. Em terceiro lugar, não se entra no reino de Deus pelo esforço próprio, mas pela fé. Quando o rei entrou para ver os convidados, notou um homem que não estava usando roupas de festa. Mateus capítulo 22, verso 11. E perguntou: amigo, como você entrou aqui sem roupa de festas? Mas o homem não respondeu nada. Mateus capítulo 22, verso 12. Muitos querem uma religião em que possam negociar com Deus através de esmolas, através de boas obras, através de autoflagelos, penitências, etc. Muitos querem entrar no reino sem apelar para Jesus. Querem entrar à sua própria custa, como fez aquele homem ao entrar no banquete sem estar com as vestes nupciais. Ou melhor, não pertencia ao grupo dos devidamente convidados. Há a maneira correta de se obter a salvação, que não pode ser pela força nem pelo esforço próprio. Caso isso fosse possível, o homem chegaria diante de Deus com direito de compra, com poder de compra, e não com a salvação como uma dádiva de Deus. Só existe um meio de um homem ter acesso ao banquete celestial: através de Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. João 14, verso 6. Ninguém chega lá a Deus através de atalhos ou tentar entrar de outra maneira. Outra maneira que não seja pela porta, que o próprio Jesus disse: afirmo a vocês que eu sou a porta, por onde passam as ovelhas. João capítulo 10, verso 7. A Bíblia diz também: há um só mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Ele o diz em termos absolutos. Ele não admite mediadores humanos, nem celestiais, nem materiais, ou qualquer outra coisa que tenhamos feito para merecermos ou alcançarmos a salvação. Não, não há. A salvação só através de Jesus.
nosso Deus, nosso Pai. Obrigado, Senhor, pela palavra que o Senhor nos deu nesta hora. Palavra é nosso Deus de alerta a tantas pessoas que querem chegar até a tua presença, mas não da forma que o Senhor nos orienta, que é a tua palavra, que a Bíblia diz que nós podemos chegar. E é tão mais fácil, tão mais simples. Ó Deus querido, ajuda-nos a cumprirmos a tua vontade em nossa vida. Em nome de Jesus, nós oramos com o perdão dos nossos pecados. Amém.